Pensem mais que conteúdos. Aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, caso, ideia, novidade, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, muito bom dia você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha sempre o AppCast. Estamos chegando para mais uma edição. E olha que a edição de hoje tem muita história da propaganda e também uma lição de como fidelizar de clientes e como atualizar seu próprio modelo de negócio. O mercado se reinventa a cada ano. A cada momento, a gente busca novas estratégias para alcançar diferentes resultados que nos levarão até o sucesso de uma campanha, reconhecimento de marca e fidelizar clientes. Se tem duas agências que entendem de reinvenção e modernização, são a Portal Publicidade, agência de Campinas, interior de São Paulo, que está completando 50 anos e é a primeira no interior paulista. Além dela, trazemos para o bate-papo a Ampla Comunicação, há 47 anos em Recife e com filial em Vitória e bases em Maceió e Aracaju. Por isso, vamos falar sobre o tema de hoje, história da publicidade e fidelização de clientes. A gente convida, então, o César Mazzaioli, presidente da Portal Publicidade, agência de Campinas e a primeira do interior paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite, César. Bom dia, boa tarde, boa noite, Josué. Prazer estar aqui com vocês, estreando aqui nesse podcast da PP, junto com meu amigo Queirozinho. Vai ser uma alegria participar desse bate-papo aqui. E como já tivemos aí o spoiler do César, o nosso outro convidado é o Queiroz Filho, o Queirozinho, que é CEO da Ampla Comunicação, agência de Recife, de 47 anos de mercado, também é conselheiro do CONAR e do SEMP, e diretor da ABAP Nacional. Bom dia, Queiroz, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, né? Isso, o importante é estar aqui. E Exato. Quero agradecer aí o convite para estar aqui nesse bate-papo que é sempre enriquecedor. Tá joia. Também estão conosco aqui, né, para o bate-papo de hoje, a Lúcia, né, que eu já convido aqui de cara, e o Adão Casares, a Lúcia Faria e o Adão Casares, e eu já convido a Lúcia aqui já de pronto para fazer aí a primeira pergunta, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje. Lúcia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom tudo para todos. Eu tenho a honra e o prazer de conhecer Portal, de conhecer a Ampla há muitos anos, né? Mas me passou uma pergunta aqui para fazer para vocês, usando o termo do etarismo, né? Do preconceito. E aí eu estou levando o etarismo corporativo, nem sei se existe esse termo, né? Do etarismo corporativo. Mas vocês sentiram alguma vez um certo preconceito de empresas que falam assim, são agências antigas, são velhas de mercado, e aí o cliente, o prospect, opta por mais fashion, mais moderninha, modernosa. Vocês já sentiram isso alguma vez? E como evitar que isso aconteça? Bom, posso começar. Lúcia, sinceramente, a gente nunca sentiu isso. Apesar da Portal estar fazendo 50 anos esse ano, a gente sempre está se reinventando e sempre está com um time super moderno, atualizado. Então, a gente usa isso muito do lado positivo, da gente ter uma agência com tradição, uma agência com responsabilidade, uma agência que entrega e cumpre seus compromissos, e a gente não sente isso dos nossos clientes. A gente usa isso muito do lado positivo, da experiência aliado com o que tem de moderno, com o que tem de mais atual. Então, do nosso lado aqui, acho que a gente passa bem sem sofrer esse tipo de preconceito. Você, Queirozinho, como é que foi? Então, só complementando aí, concordando com as palavras do meu amigo César, a gente se coloca no mercado como uma agência always beta, ou seja, a gente está sempre em transformação, a gente nunca conclui um processo porque o processo nunca é conclusivo, né? E isso, talvez, o grande segredo ou fórmula, que não existe fórmula, é que a gente procura reter talentos e atrair novos talentos.
essa conjunção faz diferença, né? Porque existe sim na cabeça, não é de clientes, até do novo talento, daquele cara que a gente está querendo buscar, e ele pode olhar para a gente e achar que a gente não está se renovando. Isso não tem muito a ver com a idade, né? Isso tem a ver com postura, isso tem a ver muito com atitude. Então, a nossa atitude é de uma empresa que está sempre se atualizando. Mas é muito importante você ter na base dessa empresa profissionais teoricamente velhos, né? Essa palavra ela é meio, sei lá, às vezes pejorativa, mas eu acho extremamente importante para a saudabilidade e futuro da empresa, essa combinação dos dois talentos, independente da idade. Queirozinho, tem uma frase de um cliente nosso aqui da Azul, que ele fala, o lado bom das coisas é piloto velho e avião novo. Faz bem sentido, né? Tem todo sentido. A gente pilotando essa molecada aqui vai bem. Essa é muito boa. Gente, vocês sabem que eu estou um pouco nervoso, porque hoje eu estou substituindo aqui o Alexandre Lupe, né? Que mais uma vez eu substituo o Lupe porque ele está no Rio de Janeiro, cara. Essa vida do Lupe é uma maravilha, né? Eu venho aqui porque ele está lá no Rio, né? Pegando praia e tudo mais. Mas, enfim, bom demais. Nesse nervosismo inicial aí, eu acabei cometendo uma gafe terrível, que foi não introduzir a nossa querida Mari na conversa. Então, né, eu vou passar a bola para ela agora, ela entrar aqui na conversa com a gente, né? 1 milhão de perdões, hein? Imagina, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu tô tão feliz com esse episódio, porque o César, eu já tive a oportunidade de entrevistar o pai do César algumas vezes, e a pergunta que eu vou fazer tem muito a ver com o que eu comentei semana passada no Festap. Eu estava no Festap, César, e aí o pessoal estava falando sobre memes, sobre essa explosão de memes, sobre o papel da publicidade hoje, essa agilidade, né? Falei, gente, vocês não acreditam, tem uma agência em Campinas que a campanha ficou 8 anos no ar, eu já tive o prazer de entrevistar o criador, que é o Guilherme Massaioli, pai do César, um querido. Imagina, 8 anos no ar, a mesma campanha, isso hoje não existe. E essa moçada ouve o nosso AppCast. Então, eu queria ouvir do Queirozinho e do César um pouco de história. O que tem de mais marcante nesses 50 anos, quase 50 da Ampla e 50 da Portal? Quais as histórias mais marcaram? Eu quero ouvir um pouquinho de história. Eu amo ouvir história, então eu quero ouvir história. Eu vou começar pelo César. Mari, eu acho que assim, uma agência como a nossa tem infinitas histórias para contar, né? Histórias de casos, como você relatou aqui, de campanhas que acabaram ficando 8, 10 anos no ar. A gente, para quem não sabe, a Mari está se referindo a uma campanha de varejo que a gente fez para uma loja de calçados aqui em Campinas, que tinha um jingle muito legal, era um filme muito moderno para a época. Esse cliente patrocinou o Globo Esporte na época, e ele ficou 10 anos patrocinando com o mesmo filme. A gente falava, não, vamos trocar a campanha, precisa fazer um filme novo. Não, mas está dando resultado, não troca, todo mundo canta a minha música e tal. E não deixava a gente trocar. Isso lá nos anos 80, né? Então era uma coisa assim, para os dias de hoje, com a velocidade que a gente vive, com a informação escorrendo pelas mãos aí hoje, como a gente tem uma enxurrada de informações, seria algo meio impensável. Então, a agência está repleta de casos e causos, mas meu amigo Queirozinho tem alguns bons também aí. Eu tenho certeza que eu já tive a oportunidade de ler o livro da Ampla, e o Queirozinho tem umas histórias muito boas também. Conosco eu relataria 2 situações de 2 clientes, né? A Ampla nasceu em janeiro de 1976 e nasceu com um cliente que nós temos ele até hoje, pretendemos tê-lo por muito mais tempo, que é a cachaça Pitu. Então, assim, você conseguir, ao longo de 47 anos, se renovar e renovar o produto, né? Cachaça, há 47 anos atrás, há 50 anos atrás, era um produto extremamente pejorativo, né? A palavra cachaceiro, né? É aquele embriagado, tal.
A cachaça não só a cachaça, mas a cachaça levava a culpa, né? O cara podia ficar embriagado de cerveja, mas ele era um cachaceiro, ele não era um cervejeiro ou algo do gênero. Então, esse trabalho foi um trabalho muito, muito intenso para que o produto se renove, né? E eu brinco muito também porque o cachaceiro, que é o grande consumidor, uma hora ele morre, né? A gente tem que criar novos. E um grande trabalho de comunicação da Pitu é da renovação realmente de público, né? Que hoje a coisa... E também da questão de gênero, né? Era quase impossível imaginar a mulher, né, sendo consumidora, ou pelo menos se exibindo como consumidora de um produto que era extremamente pejorativo. Mas o produto foi a um nível de status e a comunicação foi muito importante para isso, para acabar essa coisa pejorativa. E o outro cliente que a gente tem é semelhante ao caso aí que meu amigo César contou. A gente fez o produto, hoje esse produto é da M. Dias, né? A M. Dias comprou a indústria Vitarella. Vitarella, vocês aqui de São Paulo estão começando já a ver, né? A Vitarella foi lançada pela Ampla em 1998. Era uma fabriqueta lá em Recife. E em 2007, essa fabriqueta se transformou numa bela fábrica e com um produto líder que não tinha Nestlé, não tinha M. Dias, não tinha nada que conseguisse combater a liderança dos produtos Vitarella, a ponto de que seu Ivens, na época, ele já faleceu, o fundador da M. Dias, maior indústria de massas e biscoitos do país, uma das maiores do mundo, teve que comprar. Mas o negócio é que a gente produziu um jingle para um produto chamado Treloso, que é da Vitarella, e a gente nunca conseguiu fazer outro. O Treloso foi lançado em 1998 e até hoje ele tem o mesmo jingle. O que a gente consegue fazer é algumas reestilizações do próprio jingle, mas foi uma coisa que virou hino entre os consumidores. Muito legal. Muito bom. Adão Casares, venha para essa conversa deliciosa, por favor. Bom dia. Eu gostei muito da frase do piloto e do avião, hein? Bacana, hein? Eu tenho uma relação... Essa eu já anotei aqui, viu, Adão? Vou usar. Eu também. Eu tenho uma relação dupla. Eu sou de Capivari, então eu conheço bem a Portal e conheci um profissional muito tempo lá atrás, o Toninho. E com o Queirozinho eu trabalhei com o pai, se eu não estiver enganado, que na Ampla tinha um mídia que falava um linguajar de Marte, Samico. Maravilhoso, Adão. A gente já esteve junto, eu e você, Adão. Lio Lara. Exato, é verdade. Eu lembro que Samico falava um linguajar complicado, né? Continua, Samico, a gente instalou nele uma tecla SAP, que aí pra gente entender o que ele fala, tem que escrever assim embaixo, né? Foda. Mas deixa eu fazer uma... Só piorou. Ah, pelo amor de Deus. Mas dá pitu para ele que ele melhora. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem visto aí, toda semana tem um evento, um festival. Hoje começa o Maximídia, teve o Rio to See, teve o SWX. E aí eu vejo todo mundo postando o crachá, postando que vai. A gente está vivendo uma realidade paralela, um Stranger Things. A gente não aproveita nada e quer dizer mais do que vai. Não tem muito festival. Que hora essas pessoas trabalham? Como é que a gente aprende? Como é que a gente coloca em prática tudo que aprende? Como é que vocês veem essa profusão de festivais, essa confusão? O próprio Lupe está aqui, não está em outro festival, né? Como é que a gente aproveita isso? Toda semana tem um. Vira o LinkedIn, que é mais importante postar o crachá na página do LinkedIn para dizer que foi e a gente não sabe o que aproveita? Como vocês veem isso? Adão, concordo contigo, tá? Eu acho que o que está acontecendo é uma sede de 2 anos, 3 anos aí de pandemia, e isso deu uma juntada, e todo mundo agora tá revivendo os momentos, mas isso sempre existiu no passado, só que agora eu acho que está intenso demais. E assim, eu inclusive estou em São Paulo e aproveitei para fazer algumas agendas, mas eu vou ao Maximídia, não recebi meu crachá ainda, mas eu vou ao Maximídia. Quando acaba, né, 3 dias ali de imersão,
É claro que existe aprendizado, mas não é também que você vai sair dali, vai se transformar e vai transformar a sua empresa. É importante para mim ouvir experiências, é aquela coisa de estar sempre se renovando, né? E olhando experiências dos outros, erros dos outros. O que é foda só nesses eventos é que você só vê basicamente exemplos de sucesso. Eu participei de um evento a semana passada, eu estava aqui em São Paulo, do Experience Club. O evento aconteceu no Guarujá. E para mim, uma das melhores palestras que eu escutei lá foi o fracasso de um cara que quebrou 3 vezes e hoje o cara é milionário com uma startup. Mas ele, na verdade, ele contou como ele errou e o quanto ele errou, mas o quanto ele foi persistente. Isso, para mim, foi um aprendizado muito grande. Mas, Adão, eu acho muito boa a sua pergunta. A gente aqui na agência tem selecionado alguns eventos para poder participar. Então, nós já, por exemplo, a gente tem ido para o SXSW, tem uma equipe nossa indo, eu estou indo ano que vem, estou indo para a NRF também. A gente tem participado do Web Summit, a gente tem ido mais para uns eventos de tecnologia e tal. Mas a gente separa o time, teve clube de criação semana retrasada, o pessoal esteve, mas eu concordo com o seu ponto, eu acho que o pessoal está indo muito pelo lado instagramável dos eventos, né? Vale mais a foto do crachá do que o conteúdo que ele está recebendo, vale mais aparecer bem na foto no Instagram, que estava lá, no Oba-Oba, do que participando. A gente tem uma cultura aqui na agência de compartilhar conteúdo, então a gente ajuda os nossos colaboradores a participar desses principais eventos e ele tem como obrigação trazer um resumo disso, um retorno, e a gente faz uma apresentação para toda a agência aqui, toda vez que alguém vai para algum evento participar. Então, é uma forma da gente exigir que a pessoa, pelo menos, traga algum conteúdo para dentro de casa e compartilhe com os demais para que essa experiência seja aumentada, né? Então, isso ajuda um pouco a pessoa selecionar melhor alguns conteúdos, a participar mais de algumas palestras, para poder ter uma mínima interação e um mínimo aprendizado. Mas existe muito essa onda do quero ir para aparecer. Tem muito disso. Nossa, o LinkedIn dá dó, às vezes, pelo amor de Deus. É um ponto muito legal esse levantado pelo Adão, sim. Mari, só deixa eu entrar um pouquinho rapidinho da conversa, porque vocês sabem que eu sou também de uma região de interior, vamos dizer assim, fora do grande centro, né? Tive agência por quase 15 anos, e eu queria ouvir um pouquinho do Queiroz e do César, como é essa experiência de estar um pouco deslocado do grande centro, do centro decisor, do centro onde estão os maiores anunciantes, com duas visões bem distintas, né? O Queiroz aí fora do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim, né? Outro estado, e o pessoal da Portal, né? No interior de São Paulo, embora a gente saiba que Campinas é uma praça fortíssima, né? Do ponto de vista econômico e tudo mais, mas queria ouvir um pouquinho como é que é isso, né? Manter uma trajetória tão longa, tão vitoriosa, estando um pouco deslocado dos grandes centros decisores. Como é que é isso? Posso falar? Bom, eu posso até começar, porque... Vai lá, César. Eu acho que o nosso caso, Josué, você que está aí no Vale, e eu estou sempre aí no Vale, porque a família da minha esposa é daí, então eu estou sempre aí em São José dos Campos, e é uma realidade parecida com a de Campinas, eu acho. A gente, pela proximidade com a capital, a gente sofre muito mais. Por quê? Porque ora a gente está disputando uma conta regional com uma agência pequena, local, e ora, ao mesmo tempo, a gente está disputando uma conta com uma gigante, que Campinas é 80 quilômetros de São Paulo. Então, você tem essa coisa de... Me sinto aquele tocador de sanfona, que uma hora tem que estar com a sanfona esticadona lá, e uma hora tem que estar com a sanfoninha pequenininha aqui, porque você está concorrendo com uma coisa grande, uma coisa muito pequena. A gente leva uma desvantagem aqui em relação ao meu amigo Queiroz, por exemplo. A gente está numa cidade, a gente não está numa capital. Então, a gente não tem a parte das contas públicas para a gente, ela tem duas, a da empresa de água e a da prefeitura. E a gente não tem um volume tão grande de negócios na área pública. Eu teria que estar indo para a capital, e a capital de São Paulo é um mercado muito concorrido. Então, eu acho que no nosso caso, a proximidade, sem contar que, quando a gente fala de uma agência que está num outro estado, numa outra capital, e a gente já conversou muito sobre isso, você tem a questão mais forte da regionalização.
todos os grandes CMOs que estão em São Paulo entendem que o interior de São Paulo ele consegue conversar, ele consegue falar, ele trata o São Paulo, o interior, como uma extensão da capital, mesmo a gente acreditando que é muito diferente. Mas fica mais difícil a gente defender essa tese. Ao passo que, quando o Queirozinho está lá em Recife, para ele, eu acho que é mais fácil de provar que precisa ter uma agência regional. Então, claro que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente acha aqui que a nossa missão é mais difícil que a do Queirozinho. Não é, Queiroz? Você está certo. Eu acho que a sua missão, aparentemente, parece ser mais difícil mesmo. E o que você falou tem toda a razão, né? Recife, ela tem, na minha visão, dois diferenciais fortes. Recife é, de fato, geograficamente, a capital do Nordeste. O Nordeste é uma região de extrema importância, né, para marcas nacionais. E é como se realmente os anunciantes nacionais, eles começaram como se fosse começar a descobrir o real potencial da região nordestina. Então, as agências começaram a ser procuradas. Antes, o movimento, na época que eu conheci Adão, o movimento era as agências de São Paulo perceber um pouco isso, ou porque os clientes percebiam antes, e aí eles faziam acordos operacionais com as agências regionais, e isso não era bom para a gente, Mas o que passou a acontecer é o anunciante nos procurar diretamente. É os budgets para a região Nordeste serem da região Nordeste e não simplesmente ter um acordo com uma agência regional. A comunicação, de fato, eu nem sou a favor dessa coisa do estereótipo, que para se comunicar com o Nordeste tem que ter um chapéu de couro, ou tem que dançar frevo, ou tem que ser axé. Não é isso. Mas existem muitas falhas de comunicação que é feita e que chega lá em Recife ou chega em Salvador com algumas gags que os caras estão achando que aquilo ali está agradando ao consumidor da região e o consumidor da região está puto com aquilo ali, né? Queirozinho entrando no elevador, gente. Eu acho que perdemos o sinal do Queirozinho. Esses tempos modernos é impressionante, né? Poxa, Queirozinho, fosse pelas escadas, né? Fazer exercício físico. É bom para manter o cardio, né, Mari? Exato. Mas olha, eu vou pegar a deixa do Queirozinho. E a hora que ele voltar, eu vou perguntar para... Voltou? Acho que ele já desceu. Não, acho que ainda não. Está congelado ali a imagem dele. Eu vou pegar a deixa do Queirozinho, já que ele falou que a palestra que ele mais gostou foi sobre erros. Eu quero saber os principais erros e aprendizados do Queirozinho e do César nesse tempo todo de agência, e também para chegar a um modelo ideal de agência, de pensar, não, minha agência, eu me posiciono dessa forma, eu quero atuar desse jeito nesse mercado, enfim, até porque esses modelos de negócio estão sendo repensados a todo momento, né? Então, são duas perguntas em uma aí para o... Ah lá, Queirozinho, voltou? Ele não está ouvindo a gente. Eu acho que não. Tenta sair e voltar. Isso, olha lá, ele vai fazer. Vou aproveitando, vou contando o meu lado. E aí aqui. o César vai contando o lado dele. Bom, Mari, erros, e quando eu falo de erros, eu acho que a gente pode dividir em erros operacionais do dia a dia, e aí a gente tem vários. Inclusive, um ponto importante nisso, a gente tem na nossa cultura, aqui na agência, que é muito forte hoje a nossa cultura, a gente tem o trato.
o trato é a cultura da forma como a gente trata com o nosso colaborador. A gente fala que a gente tem um trato com o nosso colaborador. E o trato é o T de time, o R de reconhecimento, o A de autonomia, o T de transformações e o O de operações. Dentro de transformação, a gente diz que a única certeza que a gente tem é que a gente vai evoluir e que a gente vai errar. Porque é só você me falar uma pessoa que não erra e eu vou te falar que é uma pessoa que não tenta nada de novo. A gente ainda não trabalha como robô, não é robô e nem tem essa pretensão. A gente é humano, uma agência super-humana que vai errar. Então, do ponto de vista operacional, a gente erra, sempre tentamos acertar, mas toda vez que a gente vai começar uma relação com os nossos clientes, a gente fala, olha, em algum momento a gente vai errar em algum ponto, errar numa aposta, olha, vamos apostar que isso vai dar certo, pode ser que não dê tão certo. E eu acho que isso faz parte do processo de tentativas, erros e acertos. Então, se a gente coloca isso dentro da nossa cultura e trata isso de forma natural com os nossos colaboradores, é uma forma da gente estar sempre inovando e buscando novo através de tentativas e erros. Se a gente tolher isso do nosso time, a gente inibe que o time faça diferente, que o time procure novos caminhos. Então, a gente está sempre incentivando esse tipo de coisa. E com relação ao formato, eu acredito que, nesse momento, a gente ajustou, depois da pandemia, e durante a pandemia, e a gente está vivendo esse período, um formato super interessante para a agência. A gente está trabalhando matricialmente, então a gente tem, né? Esses dias eu estava dando uma entrevista, eu falei squad, e meu filho ficou bravo, falou, pai, é squad. Eu falei, você falou squad, ninguém vai saber. Então, os squads, nossos times, a gente alinha por especialização. Então, a gente tem um time inteiro alinhado de endomarketing, tem um time inteiro alinhado de varejo, tem um time inteiro alinhado de serviços, e tem um time inteiro aliado. Então, serviços, varejo, endomarketing e mercado imobiliário. E as áreas continuam matricialmente, então, criação, gerente de projeto, atendimento, tem seus líderes que matricialmente, então tem um assunto de criação, o líder criativo fala com todos os criativos de todos os times. Tem algo de mídia, o líder de mídia fala com todos os times. Então, a gente funciona matricial, área e verticais de negócio. Eu acho que esse modelo, junto com a nossa cultura de autonomia para as pessoas, né, nosso A de autonomia do trato, nosso T de time, acho que a coisa deu muito certo. Então, a gente horizontalizou muito o nosso processo, a gente deu autonomia total para o time decidir quando eles vêm para a agência e quando eles não vêm. Então, assim, eu diria que a gente está no modelo híbrido, mas um híbrido bem avançado, onde o próprio profissional define o dia que ele vai vir para a agência. Então, a gente fala, se o seu cliente não precisou de você, se o seu time não precisou de você, ok, trabalhe de onde você quiser. A gente está reformando a agência nesse momento para atrair mais o pessoal de volta, mas a gente não exige que ele esteja aqui. Então, ele tem, claro, a disponibilidade de agenda nesse período comercial, mas ele define aonde ele trabalha. Então, acho que esse modelo que a gente tem criado, dando autonomia para o time, dando liberdade para o time atuar, tendo uma cultura forte e criando essas verticais de especialização, eu acho que é um formato de todos que a gente já teve e um que a gente está se dando muito bem. E só complementando, você está criando empresas dentro das spin-offs, né, da Portal. Exato. Isso eu aprendi com o meu amigo aí da Queirozinho, que eu bati um super papo com ele, depois ele pode contar da Duca, do grupo. A gente bateu um papo e a gente está indo mais ou menos na linha que ele me contou lá que ele faz. Então, a gente acha que as nossas avenidas de crescimento podem se dar com outras empresas. Então, a gente tem hoje uma empresa de branding e cultura, que é a Grow. A gente tem uma empresa de apresentações, que é a Like. A gente tem uma empresa de eventos, que é a Live. E a gente abriu recentemente uma empresa de marketing esportivo, que é a Bit. Então, essas são outras avenidas de crescimento que está dentro do Grupo Portal. Mas muito espelhada, dando crédito ao meu amigo Queirozinho e ao Grupo Duca. Muito bom. Queiroz, e aí? Oi. Bom, desculpa que terminou eu caindo aqui na internet. Complementando aquela primeira visão, né, da diferença de estar no interior de São Paulo ou estar numa cidade fora do dito eixo, né? Eu até hoje discuto essa coisa de eixo Rio-São Paulo. Cá para nós é São Paulo, né? São Paulo é São Paulo. O resto tá fora de São Paulo. Os cariocas que não nos ouvem. Não, os cariocas, eu adoro o Rio de Janeiro, mas para ir para praia, porra. Enfim. Então, a questão geográfica nos ajuda bastante, como eu falei. E a outra questão é que Pernambuco tem um leque de indústrias
de produtos anunciantes, né? A gente tem indústria de cachaça, a gente tem indústria de material de limpeza, a gente tem indústria de alimento, a gente tem indústria de bateria de carro, a gente tem muitos produtos que necessitam da comunicação. Então, isso fortalece. Além também do que César falou sobre comunicação pública, né? Aqui tem um leque maior pelo fato de estarmos na capital. A Ampla não é, em Pernambuco, uma agência com forte atuação no público. Já foi e hoje não é. Em Vitória do Espírito Santo, sim, nós temos uma forte atuação no público e temos também no privado. A Mari perguntou sobre erros. Quando você estava no elevador, a Mari fez a pergunta. Acho legal tomar isso. Okay, eu não ouvi a pergunta. Eu peguei o gancho seu, já que você falou que a melhor palestra que você assistiu foi sobre erros. Tá, eu queria saber os principais erros e aprendizados da Ampla e também como é que foi chegar ao modelo de negócio ideal da agência de vocês, né? Porque a gente ouve falar, eu sou uma agência full service, eu sou uma agência focada nisso, naquilo. Enfim, e o César estava respondendo, dizendo que, inclusive, bateu já um papo com você sobre isso. Batemos, a gente se conhece já há um bom tempo, né, César? Uhum. E a gente é parceiro. Então, nesses 47 anos, e obviamente também nos 50 anos aí do César, eu afirmo que a gente acertou mais do que errou. Senão a gente não estava nem aqui, né, fazendo esse podcast. E meu pai sempre também dizia uma frase acho muito verdadeira, que só se aprende errando e principalmente quando se paga pelo erro, que aí você não vai esquecer, ou pelo menos você vai errar uma coisa nova. Errar a mesma coisa, aí já é demais. Bom, eu peguei um pouco aí da fala de César sobre a criação dos squads e é exatamente assim como a Ampla funciona conceitualmente, não exatamente da forma como ele dividiu os squads dentro da Portal, né? Mas o conceito de squad é aquela coisa de você ter algumas agências dentro da sua própria agência e ter os líderes estratégicos como a criação, a mídia, enfim, essas áreas, elas prestam serviço aos diversos squads dentro da Ampla. Isso trouxe para a gente um aprendizado e uma agilidade de serviço, além de uma especialização daquele grupo de trabalho que tem aquele grupo de contas muito forte. Isso foi percebido no cliente. E aí, essa percepção no cliente leva para você uma percepção de relevância no negócio do cliente. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque, para mim, a relevância é um dos fatores primordiais de você reter o cliente dentro da sua empresa. Você tem que ser visto pelo cliente como uma agência de solução, não exatamente de comunicação. A comunicação, óbvio, é o nosso brand, é o que a gente faz, mas muitas vezes a gente encontra soluções que estão um pouco fora do nosso dia a dia. E daí também a gente ter também parcerias com empresas de outras áreas para poder levar a solução para o cliente. Somos meio parecidos, Ampla e Portal. Sem dúvida. Antes de eu chamar a Lúcia aqui para a conversa, eu queria aproveitar um gancho, porque eu sou sempre ligado à área de educação, né? Adoro discutir educação, e essa questão do erro, que tanto o César quanto o Queiroz trouxeram, eu acho uma coisa que a gente precisava discutir muito, principalmente na educação, no aspecto educacional. Por quê? Isso é uma coisa que eu me debatia muito lá na direção da Faculdade de Comunicação, porque assim, a educação brasileira, ela pune o erro. Ao invés de trabalhar e valorizar o erro, o aluno é punido pelo erro. E quando você pega o aluno no curso superior e fala para ele, erra, ele tem medo de errar. Total. Então você cria uma cultura de não valorizar o erro, né? E você pega o pessoal das startups hoje, é aquilo que você falou, o cara, se ele faliu 5 vezes, ele é aplaudido. Isso.
Qual é a grande vantagem do modelo startup? É a velocidade que você muda o erro. Porque é natural que você erre. Mas a cultura brasileira é de punição nas empresas. Não é na área educacional. Nas empresas há uma cultura de punição. É que eu acredito, pelo menos, que a educação é que cria essa cultura. Faz sentido. Faz sentido. A gente precisava rever isso. Não sei se o César concorda. Total. Eu acho que você está com o pé de razão. Isso vem desde lá, e não é só na faculdade, desde criança, na escola já vem de punir a criança porque não fez a tarefa, porque errou a tarefa, porque errou o exercício. E não de tentar criar uma nova... O cara não vai arriscar, né, porra? Depois de apanhar, o cara não vai arriscar, porra. Exatamente. Apanhar de novo, porra. Mas o que a gente mais faz aqui, eu acho, e as outras empresas não vai ser diferente, é tentar reeducar esse pessoal de que é possível. Então, a gente tem todo um trabalho aqui de gerar confiança no time de que, pode ir, não é um problema, se não der certo, tenta, vai, e de encorajar. A autonomia tem a ver com isso, né, César? Sem dúvida. Exato, por isso que a autonomia é pilar central na nossa cultura. Vai, tenta, você não precisa de mim para isso, vai lá, faça. E se der errado, o que eu sempre falo para eles... Não é fácil, mas... Dificilmente vocês vão fazer um erro tão grande que eu não possa consertar. Vai. É difícil. O que você pode por aí. fazer que eu não vou poder consertar depois? Vai lá e faz. É muito melhor. E sem contar que cliente gosta de falar com quem resolve. Isso. Resolve, né? A gente pode pegar uma experiência aqui, da gente vai numa loja. Você entra na loja e quer comprar uma camisa. Quanto custa a camisa? Custa R$100. Eu posso pagar 90? Só um minutinho. Vai lá com a gerente. Pode ser. Dá para pagar em 3 vezes? Só um minutinho. Na terceira você fala, chama aquela moça lá para mim, quero falar com ela, deixa eu já resolvo rapidinho. Então é igual na agência, o cara quer falar com quem resolve. Mas o Queiroz deve ouvir isso também. Total. Antes eu ouvia muito, não, mas ele quer falar com você porque você é dono. Isso que eu ia falar, no interior, mas no interior tem isso do dono, né, gente? Não é no interior não, tá? Não é no interior não, Mari. Tu acha que o cara do Itaú não quer falar com o dono? Quer. Mas o que eu acho? Quando você dá autonomia verdadeira para o time, isso diminui muito. Porque ele quer falar com quem resolve, ele não quer falar com o dono. É que o dono, quando o dono tem que resolver. Pro bem ou pro mal, a gente decide. Isso. Estamos com um probleminha. Voltou a conexão do... Tô aqui. Queiroz? Pode falar, então. Tô aqui. Oi. Me ouvindo? Vamos passar a palavra para a Lúcia, então, para trazer a Lúcia de volta para a conversa aqui. Lúcia, vamos lá. Nos últimos tempos, a transformação que a gente tem visto são os grandes grupos internacionais adquirindo agências brasileiras, agências nacionais, e a gente está virando tudo grandes grupos. Vocês dois, as duas agências, permaneceram independentes, né? Como é que vocês se mantiveram assim? Teve muito assédio dos grandes grupos para vocês disseram muitos não, vocês lutam pela independência. Como é que esse assunto, vocês enxergam esse assunto? Já fomos bastante assediados e esse assédio corporativo, acredito que ele não vai parar. Não é bem uma decisão nossa de não quero fazer parte de um grupo internacional ou quero permanecer independente. É um pouco de escolha. Acho que a gente ainda não foi abordado, ou a gente ainda não tomou a iniciativa de abordar alguém que faça parte do nosso projeto, e não a gente simplesmente fazer parte do projeto de alguém. E isso realmente dificulta um pouco, sabe? Mas, em tese, nós estamos abertos. Nós só não estamos em busca de qualquer empresa ou de qualquer pessoa ou grupo que queira nos comprar. Eu acho que a nossa linha aqui é mais ou menos parecida com a do Queiroz. Acho que a gente já teve vários momentos de assédio. Acho que isso diminuiu um pouco nos últimos tempos para nós.
O nosso modelo de negócio é muito peculiar, o jeito que a gente trabalha, então eu acho que isso também fica difícil até esse assédio no nosso caso, com essas várias frentes, outras empresas, o modelo de negócio subindo o time, porque a gente tem dentro da equipe, né? A gente estava falando de equipe, a nossa equipe também está com a gente há muito tempo, então esses líderes que estão com a gente há muito tempo, a gente tem aqui 3, 4 heads dentro da agência, todos eles começaram como estagiário aqui na Portal. Então, assim, são todos os caras que fizeram carreira aqui dentro e hoje estão tomando conta dessas empresas, então é uma forma da gente reter esses talentos junto com a gente também. Então, tudo isso que a gente criou uma agência para a gente crescer junto com ela. É muito difícil um grupo vir e querer participar disso pelo modelo de negócio estabelecido. Mas com relação às agências multinacionais comprarem todas, a gente tem visto alguns movimentos interessantes. Eu acho que o Edu agora com a galeria, saindo da DPZ e montando a galeria, fez um movimento super bacana e está sendo super reconhecido e super bem sucedido. Exatamente. Então, essa volta das agências nacionais aí, lideradas pelo Edu, pode trazer um momento diferente daquele que a gente já viveu da internacionalização total, onde todos os grandes grupos foram vendidos para as multinacionais. Então, existe uma maré aí contra agora que eu acho que para a gente, aí, para o Queiroz, para mim, pode ficar bom. Vamos ver. Faz todo sentido, César. Isso que você falou é extremamente relevante, né? Você nasceu uma agência familiar, assim como a Ampla também, né? Nasceu como uma agência familiar. Hoje a gente tem 4 executivos que estão conosco há longas datas e que se tornaram sócios dos nossos negócios. E isso é uma forma de reter talento, né? Isso é uma forma de engajamento. E a gente, para poder se associar a alguém ou alguém se associar a nós, precisa que os nossos propósitos, né, se conversem, precisa ter um propósito que a gente esteja alinhado. E isso nem sempre é muito fácil. Verdade. É fato. Muito difícil. Adãozinho, venha para a conversa, por favor. Tá sem som, Adão. Não, eu fecho o som porque tem uns cachorros aqui em casa e eles são do mal. Toda vez que tem um programa, eles fazem questão de... Entendo o seu problema. Já que tá todo mundo sendo bonzinho, deixa eu cutucar os meus amigos e entrar um pouco na área da minha linda amiga Lúcia Faria. Como é que é a agência de vocês? Homem, mulher, negros, cadeirantes? Como é a cozinha da Ampla e como é a cozinha da Portal? Como é que é essa divisão? Como é que vocês trabalham isso? Somos muito ruins nisso. É sério, né? O último evento do Sempre Hub em Recife, a última palestra foi assim, tapa na cara da gente, porque é sobre essa responsabilidade, né, dos CEOs das agências e tal, e de fato tomarem isso como uma coisa real, o nosso Brasil, e de mudar postura, mudar comportamento de contratação, dar espaço. A Ampla tem cerca de 170 colaboradores, né? Quando junta Recife, Vitória, Aracaju, Maceió. Eu acho que a gente não tem 5% de negros, não tem nada. Cadeirante nenhum. Qual foi o outro que você falou? Agora, tem uma coisa que a gente tem muito, viu? G, B, L, T, Z, H, I, J. Temos. Esses temos. Mas a gente não tem uma cultura de contratação ou de dar espaço. Diz meu diretor de criação que procura, que gosta, que gostaria e tal, e tem dificuldade de encontrar, tem dificuldade de selecionar. Não sei se esse problema César tem na Portal. Eu acho que temos, eu acho assim, Queiroz, guardando as proporções aí, eu acho que a gente está um passinho só na frente, assim, acho que a gente tem uma diversidade bem grande dentro da agência hoje. A gente iniciou ano passado um processo de contratação intencional,
para dar oportunidade para as pessoas menos favorecidas, então tem um time cuidando disso para tentar intencionalmente dar oportunidade para pessoas menos favorecidas e que venham para a agência, porque se a gente esperar a mão de obra pronta dessa classe menos favorecida, vai ser difícil, que a gente não vai encontrar, infelizmente. Nós estamos dentro de uma categoria de um serviço super especializado, que não existe pronta essa mão de obra. Então, a gente tem que ajudar a formar essa mão de obra, porque a gente não vai encontrá-la pronta. Então, a gente está com um trabalho de contratação. Acho que, assim, a gente, dentro do possível, mas também não tenho nenhum cadeirante aqui dentro da agência, né? Não porque a gente não queira, mas porque a gente também tem essa dificuldade de encontrar. A gente teve a oportunidade de contratar uma pessoa, daí na última hora acabou não dando certo. Mas a gente tenta ser, na nossa cultura, na nossa maneira de ser, o mais aberto, o mais diverso possível, e tentando agora, com a intencionalidade, ampliar esse espectro aí, esse horizonte para o futuro. Então, acho que a gente está numa transformação constante, falta bastante, a estrada é longa, mas acho que a gente está caminhando para melhorar cada vez mais nisso. Mas, viu, vamos conversar. Agora a PP tem parceria com a Universidade dos Palmares, a nossa diretoria de diversidade e inclusão pode auxiliar vocês de alguma forma. Existe hoje Perifalions. É um processo, né, gente? Todo dia um pouco. Estou bem acompanhando isso. Então, a gente está super atento a isso, sim. Eu acho que a gente vai melhorando esse cenário cada dia que passa. E é uma discussão relativamente nova, né? Oi, Queiroz. Bastante. O que Mari falou sobre parceria com a Universidade de Palmares, isso nos interessa, porque hoje tem um grande facilitador para esta dificuldade, que veio através da pandemia, né? A Ampla continua trabalhando remote first, ou seja, a gente até reabriu um espaço, a gente tinha um espaço físico de 1.000 metros quadrados, que esse espaço físico não é mais a agência, a gente alugou esse espaço, era um espaço próprio, e a gente foi para dentro do Porto Digital em Recife, com um espaço 1/6 o tamanho dos 1.000 metros quadrados. E a gente, assim como o César, a gente não obriga as pessoas a irem tal dia ou deixar de ir tal dia. O trabalho continua sendo realizado, né, aonde a pessoa estiver. E a gente tem gente em Recife, em Buenos Aires, em Caruaru, em Lisboa, enfim. Então, ter gente aonde quer que a pessoa esteja, isso facilitou demais esse processo do trabalho das agências de publicidade. Isso fez também com que, César, isso virou uma coisa um pouco contra nós, porque o Edu da galeria pode contratar um profissional meu, claro, sem precisar que o cara deixe de ir para a praia e tenha que vir para São Paulo, né? E podendo pagar mais do que eu. Mas, enfim, isso é também em qualquer sentido. Mas nos interessa muito a gente poder ter a oportunidade de conhecer, e o que César falou é real. De fato, e isso tem a ver com a mudança de cultura, né? A gente não vai encontrar a pessoa pronta, a gente vai ter que dar oportunidade para que ela cresça dentro das nossas organizações. Lúcia. Eu queria falar de tecnologia. Eu sei que a Ampla está lá dentro do Porto Digital, ele acabou de falar agora, e tem uma participação no Hack and Play, que é um evento muito de inovação e tecnologia que acontece lá no Porto, né? E eu queria falar um pouco como é que vocês estão investindo nisso, como é que o César está também atento a esses movimentos e que caminhos que vocês estão seguindo nessa área de inovação e tecnologia, que fontes vocês estão bebendo? O que aconteceu conosco, Lúcia, o fato de existir em Recife, né, o Porto Digital, isso é um grande facilitador para nós, né? O Porto Digital foi construído, foi aberto no ano 2000, e vocês já devem ter ouvido falar no professor Silvio Meira, né? Ele é um dos criadores, um dos interlocutores na época, junto ao governador do estado, para a criação desse ambiente de tecnologia. É um grande amigo, tal, a gente até é sócio em uma das empresas aí,
do grupo. E ele, em 2019, ele chegou para a gente com uma provocação sobre essa coisa que Adão falou de tanto evento, tanta coisa aqui e acolá, né? E tinha o Campus Party, que armavam um acampamento na cidade, fazia todo aquele carnaval de tecnologia e desarma o acampamento e vai embora. E aí ele dizia, não é um evento que agrega valor à cidade, não é um evento que deixe legado para Recife. Vamos pensar num evento que se transforme realmente num evento que deixe esse legado. E aí, esse é o Wreck and Play. O Wreck and Play começou em 2019, teve uma parada aí de 3 anos, e foi retomado o ano passado e vai acontecer agora de 18 a 21 de outubro. E nessa construção lá atrás, a gente disse para Silvio, a gente não quer ser a agência de publicidade do evento, a gente quer ser sócio do evento. Então o evento foi criado a diversas mãos e a Ampla é sócia do evento junto com o Porto Digital, né? É uma realização do Porto Digital, onde a gente participa. Esse ano a gente trouxe o Sebrae como co-realizador também. É um evento que tem tudo a ver com os propósitos do Sebrae, né? Porque é um evento extremamente inclusivo, é um evento que dá oportunidade ao jovem de periferia de conhecimento e de oportunidade mesmo de trabalho. Então, estão todos aqui convidados de 18 a 21 agora de outubro, vale muito a pena conhecer. Muito legal. Eu acho que aqui, assim como Recife tem essa parte da tecnologia, Campinas também é um polo de tecnologia muito forte. Não sei se todo mundo que está nos escutando aí, nos vendo, Campinas tem um dos maiores polos de tecnologia, eu diria, do Brasil e da América Latina. Então você tem aqui um movimento agora, nesse último PAC, foi aprovado mais 1 bilhão e 800 para a construção e finalização do laboratório Lusincroton, que vai criar também um laboratório de biologia que vai ser integrado a esse laboratório. O Lusincroton é um acelerador de partículas que existem no nível 4 como ele, 3 no mundo. Então, Campinas tem isso. Você tem Embrapa, você tem vários centros de pesquisa, são 8 grandes centros de pesquisa e tecnologia que estão instalados em Campinas. E saiu um projeto agora que vai interligar as universidades a esses polos no RIS, que é uma cidade, tipo uma Smart City, que vai ter e congregar todos essas tecnologias para que elas se unam, as empresas possam vir fazer pesquisas aqui e consultar. Esse movimento do RIS tem dentro da Unicamp o Inova, que se juntou ao RIS agora, e ele tem um evento que é o Inova Trade Show, que acontece em março, é um evento que vai ser para 10 mil pessoas, a Portal diferente do Queiroz, eu não sou sócio do evento, eu sou agência só do evento, e a gente também vai estar participando lá com eles. Então é uma forma que a gente bebe da fonte aqui em Campinas, que está muito ligado a isso, com a Unicamp, com as universidades que a gente tem aqui. Então a gente tem a alegria, a sorte de estar dentro de um polo extremamente tecnológico e muito forte nessa área. Então a gente está sempre se atualizando, convivendo com eles, olhando. Você tem o Campinas Tech também, que é uma outra entidade aqui que congrega as startups da região, e a gente também faz um trabalho pro bono lá para a entidade super legal, para estar junto, para beber da fonte. Então, a gente vai se conectando com essas tecnologias através dessas entidades. E César, está próximo, né, dessa moçada, dessas empresas, desse ecossistema, beber nessa fonte, né, de conhecimento é um fator preponderante para outros 50 anos para frente, viu? Com certeza, porque tudo que a gente vê, que várias coisas que a gente falou aqui, de montar squad, tal, com certeza é beber da fonte lá, é ver como eles fazem. Você fala, poxa, isso aí dá certo aqui, vou fazer. Daí você testa, fala, nossa, funcionou, deu agilidade, deu velocidade. Então, a cultura do erro, né, que eles têm muito forte. Então, tem várias coisas que a gente vai lá, olha, fala, poxa, por que não? E aí, vamos mudar, vamos aprender, vamos... Então, nós estamos na arte aí de aprender e desaprender, aprender e desaprender o tempo todo, né? Então, vamos nessa. Olha, o Adão, o Mari, Lúcia, não sei vocês, mas eu estou amando essa conversa aqui, estou aprendendo pra caramba.
Tá sensacional, show de bola, né? O AppCast sempre proporciona isso para a gente, né? Que além de ter essa oportunidade de vez em quando participar, eu sou um ouvinte assíduo aí desse conteúdo da app, né? E eu queria trazer, eu acho que a gente falou com a Lúcia a última vez, foi isso? Vou trazer o Adão para a conversa, depois a gente fala com a Mari novamente. Adãozinho, vem para o papo, por favor. Adão, conta da sua experiência de dirigir aquele truck por São Paulo, como é que foi? Já te falo, o AppCast é sempre um problema, porque a gente se esmera em fazer um programa bacana e aí a gente fica com problema para outra semana, né, Lucimari? Porque daí você fala, o sarrafo subiu, o que é que eu faço na próxima terça-feira? Eu já estou até com medo da próxima terça-feira. Eu espero não ser escalado. Sabe o que aconteceu naquele truck? Eu trabalho lá com os meninos, né, e eu vi que existe hoje uma dificuldade em falar com o mercado. Se você olhar para trás aqui, pegar os mais idosos, eu, Josué, Queirozinho e o meu amigo da Portal, que eu esqueci o nome agora, ia falar Toninho, ô louco. César, desculpa. A gente hoje tem... Na nossa época tinha 5 redes de TV, 10 montadoras do país, 5, 6 revistas, tudo. Hoje só na internet você tem uns 5 mil formatos de trabalhar, então você não consegue falar. Então eu fiz um primeiro filme dizendo como eu posso usar o caminhão. Eu posso usar pela direita, pela esquerda, a traseira, né? E sabe que ali, eu ficava olhando aquele caminhão, o caminhão olhando para mim, me deu uma paquera. Eu falei, eu preciso dirigir esse negócio aqui, né? E como eu não sou motorista de carro, eu vou falar para vocês, não é fácil, né? E a empresa fica perto do portão 3 da USP, eu falei, eu vou dirigir dentro da USP. E eu comecei a dirigir ali nas horas vagas, né? Aí eu falei, pô, já que eu fiz um filme dizendo como funciona o caminhão, eu vou fazer um filme dirigindo o caminhão. E foi muito bom. E agora, para variar, o negócio viciou. Eu estou pensando o que eu vou fazer no terceiro filme e eu não sei o que eu vou fazer no terceiro filme. Você vê que o problema de criação não é só da agência, né? Vem para Campinas com o caminhão. Eu ia falar isso, Mari. Vem com o caminhão para Campinas, ó. Adão na estrada. Vamos fazer vem para o Media Festival com o caminhão. E aí já traz uns chopes dentro do caminhão, né? Não vai vir sem nada, por favor. Vai perder a viagem. Essa ideia é atraente, hein? Essa ideia é muito boa, Mari. Agora, eu não sei a experiência dos amigos, das amigas, mas a gente que dirige carro, quando eu entrei naquilo, a primeira coisa que me assustou é que não tem retrovisor, né? Porque o baú tampa. Eu fiquei cego ali. Eu falei, como é que eu olho para trás? Aí você tem que olhar para a direita e para a esquerda. Falar, meu Deus do céu! Mas foi uma experiência muito divertida. Foi legal. Deixa eu aproveitar esse gancho, pedir licença para a Lúcia e para a Mari, mas assim, esse papo do Adão me fez pensar numa coisa aqui que eu acho que o mercado todo está refletindo em relação a isso. A gente acabou de falar aí bastante de tecnologia, né, e é inegável que os meios digitais chegaram com muita força, mas como é que fica para vocês essa relação? Porque a gente tem visto, principalmente uma geração mais nova, acreditando que só o digital dá conta de tudo. Vocês que estão aí praticamente as duas agências há 5 décadas de mercado, como vocês têm enxergado isso e como vocês têm trabalhado isso com vamos dizer assim, os novos integrantes da equipe? Né? Porque assim, está ficando muito claro para quem está no jogo que não dá para abandonar os meios tradicionais de comunicação, que você precisa ter uma boa formação em relação, né, a essa velha escola, vamos dizer assim. Como é que vocês têm sentido e como é que vocês têm trabalhado isso? Vamos começar com o Queiroz. Queiroz, conta para a gente como é que tem sido isso. Tá mutado o seu áudio. Na época minha e do Adão, né, existia um ditado que dizia a mídia da mãe. A mídia da mãe, porra, é a novela das 20, que nunca foi às 20. E a página dupla de Veja, pô, aí faz um outdoorzinho ali, bota um spotzinho na rádio líder e tchau, vai pro abraço, né? Não tem muito o que fazer. O consumidor não falava com as marcas, o consumidor tinha que aceitar o que as marcas diziam e bastava dizer aonde o consumidor estava assistindo. A novela das 20, o jornal líder, a página dupla de Veja e acabou, tá feito, né? Então, isso mudou radicalmente a partir da chegada da internet, né? A partir da chegada das redes sociais, a partir desse mundo digital. E aí houve um boom muito grande dessa coisa
que eu nunca acreditei de que a mídia tradicional teria acabado, né? Eu acho até que a mídia papel, essa realmente sofreu bastante. Essa foi uma mídia que ela não soube ou não pôde, não sei, se renovar. Porque se você for pegar, por exemplo, o OH das tradicionais, eu acredito que foi a mídia que mais se digitalizou. E a própria televisão, né? Vida e Globoplay da vida. Então, assim, eu acho que agora o próprio anunciante e a própria gurizada, eles estão com uma consciência que não é a internet que vai resolver tudo, né? E a partir do momento que a gente viu os grandes players mundiais do mundo digital se tornarem maiores anunciantes mundiais do mundo off, né? Como Amazon, WhatsApp, Google, enfim, Facebook, Instagram, se tornaram maiores anunciantes de televisão e OH do mundo. Então, bicho, tem que ter equilíbrio, né? Hoje tem que ter muita ferramenta, tem que ter muito conhecimento para a gente saber fazer este equilíbrio. E uma coisa que eu sempre me pergunto é assim, qual foi a marca que nasceu e que se consolidou, que ela veio do digital e continuou só no digital? Eu não consigo ainda encontrar uma marca que se tornou marca e que ela só investiu no digital. Então, assim, para mim, esse equilíbrio vai continuar por muitos e muitos anos. Perfeito. Eu vou pegar minha resposta da parte final aí do Queiroz. Eu acho que ferramenta é o segredo. E acho que essa é a grande beleza da gente ter uma agência independente trabalhando para as contas. Eu vivo falando para o meu time e para os nossos clientes, a gente não é veículo. Então, a gente está livre para escolher qualquer tipo de veículo que mais faça sentido naquela campanha do cliente. Então, ter ferramenta e acompanhar essa jornada do cliente para fazer o melhor. Então, vai depender, José, de tipo de campanha que a gente está falando. Mas, obviamente, quando a gente precisa massificar uma informação, ainda a televisão é imbatível no nosso país, pela pirâmide social que a gente tem, que ainda tem muita gente que usa a televisão como entretenimento, como lazer, como tudo na escassez de recursos das pessoas. Mas é inegável que o primeiro hoje, ou o segundo passo de qualquer consumidor em qualquer jornada é o celular. Não tem como. Então, você tem um impacto no caminhão lá do Adão, a segunda coisa é ele pegar a internet e ver lá o que está acontecendo, o que o Adão está falando no caminhão. Você vê uma mídia digital out of home, o segundo passo é você pegar o celular e checar aquilo. Você vê um filme na televisão, você aponta lá para o QR Code do filme, quer ver mais e tirar mais informações na internet. Então, acompanhar essa jornada do cliente e estar presente nesses pontos de contato para tentar engajar, converter e gerar resultado é o que a gente mais tenta fazer aqui para os nossos clientes. Respeitando cada categoria e cada projeto. Tem projeto que faz mais sentido, você está mais no digital e menos na televisão. Tem projeto que faz mais sentido. Agora você tem essa coisa aí do retail edge, que está entrando com tudo, né? A gente podendo fazer mídia dentro do canal do varejista, dentro das farmácias, dentro da Amazon. Agora Samsung Ads dentro da televisão, aí, essa matéria do Meio Mensagem da semana passada, que eles querem abocanhar 40% do resultado da televisão, dizendo que os Estados Unidos já está funcionando dessa forma. Então, não para de surgir coisa nova. Eu acho que a agência independente, com ferramenta, pode ajudar muito ser cliente a sair da mídia da mãe lá e fazer uma mídia mais completa, que acompanhe essa jornada. Acho que é isso que é o maior benefício que uma agência traz para um cliente. César, você falou uma coisa extremamente real ainda em 2023, que é a força da TV no mercado brasileiro, né? Isso não é natural no resto do mundo, né? Pois é. Não existe uma rede Globo em outro... Não existe nos Estados Unidos, né? Uma televisão que atinge 99% dos lares. Não existe uma televisão que, de fato, é entretenimento para muitos brasileiros. Então, ela termina sendo um veículo para massa, para produto de massa,
extremamente viável, né? Agora, por causa disso, vai fechar os olhos para o digital? De forma alguma. Mas não dá para afirmar certos futurismos de dizer que ninguém assiste televisão. É muito engraçado esse negócio de dizer que ninguém assiste televisão, mas a televisão é a grande pautadora dos assuntos na internet. Sem dúvida. É onde a conversa acontece na internet. Mas veio, na maioria das vezes, um exemplo claro. Ninguém assiste BBB. Não, ninguém assiste televisão, ninguém assiste BBB. Mas é quando acontece o BBB, é trend, é onde mais se conversa na internet. Então, como é que ninguém assiste? Pois é. Mas é isso. Você pega nessa matéria da Meio Mensagem, a própria Regina Augusto faz uma observação no final dessa matéria da TV Conectada, que a tecnologia sempre vai mudar, mas o conteúdo continua sendo a peça-chave do engajamento. Então, e as nossas emissoras, e a Globo puxa essa fila, tem um conteúdo riquíssimo, tem um nível de produção muito alto. Então, acho que isso... E a gente não vê no resto do mundo também. É difícil ver, é difícil. Então, esse conteúdo que é produzido numa qualidade muito boa, que a gente tem que usar meios de surfar nossas marcas no meio desse conteúdo, porque o conteúdo sempre vai continuar sendo relevante, seja na tecnologia, seja na televisão, seja num podcast, seja na onde a gente estiver. Quer dizer, acho que a produção do conteúdo aí é que vai continuar mandando no negócio. E veículos e agências são campeões em produzir bons conteúdos. Então, eu acho que a gente tem vida longa aí por um tempo. É isso aí. Reza a lenda que uma vez perguntado, Washington Oliveto, perguntado acho que provavelmente em Cannes, por que a propaganda brasileira, né, oriunda de um país não tão poderoso economicamente, era tão boa, né, e ganhava prêmios, e principalmente em filmes. Aí diz a lenda que o Washington Oliveto respondeu: vocês deviam conhecer a televisão brasileira. Né? Então, para a gente fazer comerciais tão bons quanto o conteúdo que está sendo exibido lá. É verdade. Né? Gente, é verdade. Estamos caminhando aqui, infelizmente, para o final. Eu não sei se Mari, Lúcia e Adão têm alguma última colocação, pergunta a fazer. Mari levantou o dedinho. Gente, Mari, vamos só encerrar com uma visão deles para o futuro da publicidade e também conselhos que eles gostariam, sei lá, de ouvir hoje dos pais, enfim. Como sempre, eu tô duas em uma, né? Vocês estão vendo que eu vou fazer uma pergunta, já faço duas. Mas é isso. A Mari Promoção. 2 por 1. Vamos lá. Quer começar, César? Pode ser. Bom, eu acho que a questão que nós falamos agora, eu acho que o futuro vai passar muito pela parte de conteúdo. A gente tem apostado muito nessa questão do conteúdo, de produzir bons conteúdos e de estar inserindo a mensagem dos nossos clientes dentro desse conteúdo, embarcado nesse conteúdo, independente da mídia que a gente vai falar. É inegável que a tecnologia está tomando conta, que o celular está aí, é a nossa extensão do corpo, TV conectada, computador, internet 5G, quer dizer, não tem como, inteligência artificial, então esse é um caminho sem volta. Você falou bastante do conselho também. Eu acho que a gente sempre conversei muito com meu pai sobre resiliência e nunca desistir. Né? Ele sempre falou, olha, nem sempre as coisas vão ser tão fáceis, então você não pode desistir. Mas ele não falou que ia ser tão difícil assim, né? Então, se ele tivesse aqui agora, eu queria conversar com ele, falando, mas pai, você não contou tudo isso que ia ser assim, né? Então, eu sinto bastante falta dele, com certeza seria muito legal ter ele aqui com a gente, principalmente para ele ver como a gente chegou aos 50 anos com a empresa que ele idealizou e fundou. Seria uma alegria ele estar vendo tudo isso, mas eu tenho certeza que ele está acompanhando. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu queria dizer que foi uma alegria participar, Mari, obrigado pelo convite, com a Lúcia aqui, uma amiga de longa data, o Adão, o Josué, e principalmente meu amigo Queiroz. Eu debutar aqui ao lado de Queirozinho foi uma alegria imensa, Queiroz. Obrigado aí pela companhia. Bom, eu também quero começar agradecendo, né, o convite, estar aqui entre amigos. E aí eu vou começar a responder a segunda pergunta da Mari, depois eu vou para a primeira, Mari, só para inverter a ordem dos fatores, que não muda em porra nenhuma. Mas é para dizer que um grande legado entre tantos do meu pai, né, tem uma frase dele que me marcou muito, que ele sempre afirmou que quem tem amigos faz 50%.
porque os outros 50% o amigo faz. O nosso negócio, e não só o nosso negócio, eu criei uma teoria, que é a teoria dos 5 R's. E esses 5 R's começa com reconhecimento. Você, quando consegue ser reconhecido, seja pelo que você faz, seja pelo que sua empresa realiza, você amplia seu link de relacionamento, que é o segundo R, né? O R do relacionamento, que tem a ver com essa frase do meu pai. A partir daí, você começa a criar relevância, né? E ter relevância tem tudo a ver para evoluir no degrau do relacionamento. Porque é óbvio que, como diz meu pai, quem tem amigo faz 50%, você faz 50% porque o amigo faz 50%, mas você tem que entregar para esse amigo o resultado daquele relacionamento que ele te confiou. Então, é a partir desse legado que eu tento levar a empresa que ele construiu. E tenha certeza, César, que tanto o seu pai quanto o meu está nos orientando lá de cima, sabe? Eu converso muito com ele diariamente e de vez em quando chegam uns sinais e que eu sigo, né? Então isso é o que eu gostaria. Obviamente que eu gostaria que ele estivesse aqui do meu lado fisicamente, mas ele está presente o dia inteiro. E sobre futuro, Mário, para mim futuro é hoje. Que dia é hoje? Hoje é 3, né? 3 de outubro. Porque amanhã, para mim, é uma coisa indecifrável. Então, eu vivo o futuro hoje. Óbvio que, do ponto de vista prático, é o que César falou, bicho. O futuro está extremamente calcado e baseado em conteúdo, em comportamento, no dia a dia. Só que o futuro, às vezes, muda de uma hora para outra. Imagine, vamos lá para trás, né, em 15 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia. Pô, o futuro mudou pra caralho, né? A pandemia foi uma tragédia, né, de milhões de mortes, mas foi um avanço, né, de comportamento, de negócios, de tecnologia, de tudo que ocorreu por causa da pandemia. Então, é difícil a gente falar sobre o amanhã. Então, eu vivo hoje. É isso. Muito obrigado. Obrigada, muito bom. Eu queria agradecer demais, então, ao César e ao Queiroz a participação aqui nesse que é o episódio 144 do AppCast. Agradecer também a participação da Lúcia e do Adão, né? E a Mari, né? Também esse agradecimento e, em especial, pelo convite. Eu brinco aqui, mas para mim é sempre um prazer muito grande ter a oportunidade de substituir o Lupe. É uma honra enorme poder fazer essa mediação, essa apresentação do AppCast. Então, obrigado, Mari, pelo convite, obrigado, Lúcia, obrigado, Adão, obrigado, César, e obrigado, Queiroz. Acho que nós fizemos aqui um bate-papo muito gostoso, muito bom. Quem ouvir vai aprender bastante com tudo que a gente pôde apresentar aqui. Gente, valeu. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Tchau. E até o próximo. Com o sarrafo lá em cima. Valeu, abraço. Tchau, parabéns, Queiroz. Obrigado. Parabéns, César. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.